Abriu minha tela para vocês? Sim, professor. Sim, O áudio tá bom, gente? Tá. tá bom. Beleza. Tá pequeno ou tá grande o PowerPoint? Tá grande. Tá grande, né? Então vamos lá. A aula que eu vou dar para vocês hoje é uma aula que faz parte da disciplina de diagnóstico oral 1, né, ou diagnóstico oral pré-clínico. É uma aula que tem título Lesões que acometem os tecidos moles estomatognáticos, né, ou lesões dos tecidos moles, tá? E é uma aula que tem foco para a gente fazer uma grande revisão de algumas lesões que vocês já viram, inclusive, com a Alessandra, né? A Alessandra foi paciente, ó. A Alessandra foi professora de vocês? Foi. Perfeito, ótimo. Então, ela já deu metade da aula. Então, vai ser revisão de algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar já falando da principal lesão que acomete os tecidos moles bucais de origem hiperplásica, de origem traumática, que é, quem sabe? Alguém arrisca? 1, 2, 3. Ninguém arrisca? Ninguém, né? Ninguém quer dar um chute. Beleza. Eu não Legal. entendi a pergunta. Oi? Eu não entendi direito, por isso que eu não respondi. Tá travando, é? Para mim, travou um pouquinho. O senhor falou o que antes? Para as outras pessoas travou também? Não. Um pouco. Se tiver travando e incompreensível, gente, me avisa que eu fecho a câmera. O mais importante é vocês ouvirem bem, tá? Sinalizem se travar, ok? Certo. Então, a lesão mais comum de origem traumática, desencadeada por um fator traumático, é o fibroma, tá? Como o próprio nome diz, é um tecido fibrosado, hiperplasiado, aumentado. O conceito dele é isso aqui, ó: hiperplasia, crescimento reacional, reativo do tecido conjuntivo fibroso em resposta a quê? A uma irritação local ou a um trauma, certo? Ela pode se desenvolver em qualquer região da cavidade oral. Por quê? Porque a cavidade oral, como um todo, ela corre riscos de sofrer trauma durante a fala, a mastigação, durante hábitos parafuncionais, durante o sono, durante as suas diversas funções que a boca tem, tá? Sendo que existem algumas regiões que são mais comuns, como a mucosa jugal, principalmente ao longo da linha de oclusão, a linha oclusal, em consequência da mordedura da bochecha, quando a gente, né, tá fazendo o processo mastigatório, algumas pessoas têm uma bochecha um pouquinho grande, empurra a mucosa para a região interna, e isso faz com que a gente morda a bochecha, tá? Além de mucosa labial, língua e gengiva. Quais são as características clínicas dessa lesão? Gente, vocês estão vendo aí, ó, ela é tipicamente rosa, coloração normal e natural das outras regiões ou das regiões circunjacentes ou próximas, tá? Superfície lisa, algumas vezes pode ter uma ulceração, mas é bem difícil, é muito mais comum ser liso. Coloração semelhante à mucosa circunjacente, tá? Pode ter alguns aspectos esbranquiçados, como uma reação. Na nossa mucosa, a gente tem uma camada, vocês viram lá em histologia, que a gente tem uma camada de ceratócitos. Esse ceratócito produz ceratina. Quando nós temos um trauma, a gente produz bastante ceratina. Não sei se vocês já repararam, quando a gente instala aparelho ortodôntico, forma uma pele branca bem na região dos brackets. Isso é o quê? Isso é uma resposta, uma produção de ceratina exacerbada devido ao trauma. Então, algumas vezes os fibromas eles têm umas regiões esbranquiçadas. Isso é ceratose, tá? É ceratina como uma forma de proteção.
A maioria deles é céssio, tá? Sendo que algumas vezes pode ser pedunculados, bom? Lembrando que céssio é quando o diâmetro da lesão ele é compatível com a inserção da lesão. Aonde a lesão é inserida, ela tem o mesmo tamanho do que o maior diâmetro da lesão. Pediculado é como se fosse a maçã e o talo. Tem um talinho que prende a maçã na árvore, né? E aí a gente tem a maçã solta. E o pedúnculo é aquele pé, é o pezinho que gruda a maçã ao tronco, ao caule. Certo? Isso fica claro para vocês, de céssio e pedunculado? Sim. Beleza. Variam de tamanho, sendo que elas podem ser pequenas a grandes massas, tá? Mas a maioria mede aí entre 1 e 2 centímetros. Usualmente são assintomáticas. Tratamento: remoção cirúrgica conservadora. Recidiva, bem raro mesmo. Quando eu falo excisão cirúrgica conservadora, você entende aí, ó, na sua cabecinha, isso significa biópsia excisional, tá? Biópsia excisional. Excisão cirúrgica conservadora, quando eu removo toda a lesão e mando para o laboratório, eu estou fazendo uma biópsia excisional, ou seja, remoção completa da lesão, seguindo aqueles princípios que eu dei na aula de biópsia, sem tirar nem pôr. Preciso de algum tratamento adjuvante, professor? Preciso de algum tratamento além desse aí? Não, não preciso de nenhum tratamento além desse, tá certo? Recidivas são raras, então assim, eu não preciso me preocupar que a lesão não vai voltar. Difícil? Facílimo. Então, quando vocês encontrarem lesões como essas que eu mostrei para vocês aí, ó, região e mucosa jugal, cor rósea ou lábio, né, bem localizada em região de frequente trauma, a gente vai pensar no mais comum, fibroma, ok? Vamos para um outro tipo de hiperplasia, essa chamada de hiperplasia fibrosa inflamatória. É uma hiperplasia que ela é também chamada de epúlide fissurada, hoje é muito mais difícil, mas ela é, gente, um crescimento reacional, novamente, mas desencadeado por uma prótese, por um trauma protético, também uma lesão reacional, tá? E vocês conseguem ver nitidamente que ela está associada a rebordos edêntulos, rebordos sem dentes, rebordos que recebem uma prótese mal adaptada. E esse trauma, todos os dias da prótese mal adaptada, faz com que provoque um crescimento tecidual, certo? Existem lesões grandes, como aquelas que vocês estão vendo, mas existem as lesões menores e pontuais. Lógico que para a gente fazer uma avaliação precisa, eu preciso retirar essa prótese e ver como está a situação da lesão, certo? É conceitualmente uma hiperplasia semelhante a um tumor, veja que eu boto, ó, semelhante a tumor. Se a gente disser que hiperplasia fibrosa inflamatória é um tumor, está errado. Não é considerado uma neoplasia. Tumor é neoplasia. Tumor é nova formação tecidual. Diferente de uma hiperplasia. Gente, isso é questão de prova certa. A diferença de uma neoplasia para uma hiperplasia. Certo? Desenvolvimento associado a bordas de uma PT ou PPR mal adaptada, tá bom? Geralmente, ela é encontrada em região anterior dos maxilares, tá? Lógico que é mais comum aqui, não significa dizer que não vai ter na região posterior. Bom, principalmente nessa região de freio aqui, ó, é o mais comum, é bem na região mais mediana ou central. Mas pode-se ter dessa forma aqui que vocês estão vendo em praticamente todo o rebordo alveolar. Na verdade, um rebordo residual, né? Já falamos sobre isso. Ela pode ser única ou múltiplas pregas, né? Vai ser encontrada com uma massa tecidual firme e fibrosa. Algumas lesões, elas podem ter alguns pontos avermelhados e pode ter, né, uma região de úlcera, a depender de como a prótese, né, traumatize a região, a gente pode ter umas ulcerações, tá bom? E o tamanho varia
de 1 centímetro a lesões muito, muito extensas, podendo acometer todo o rebordo da região, tá certo? A hiperplasia... Perdão, gente. Gente, o slide está diferente? Peraí. Tá faltando slide aqui. Aconteceu alguma coisa. Bom, não tem problema. Eu vou falar a respeito do... Porque tá sem o tratamento aqui nesse slide. Não entendi. Bom, não tem problema. Eu falo do tratamento aqui para vocês. O tratamento para essa hipólide fissurada, né, ou a hiperplasia papilar, a hiperplasia fibrosa inflamatória, é a gente agir de duas formas. Eu vou remover a lesão, perfeito, e eu vou, né, além de remover a lesão, eu vou ajustar essa prótese. Se a gente não ajustar a prótese, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? A lesão vai lesionar novamente. retornar, exatamente. Vai voltar, não é isso? Se eu vier aí remover toda essa lesão, suturar, o que vai acontecer? Eu vou ter recidiva da lesão. Então a prótese precisa ser ou ajustada ou precisa ser trocada. Muitas vezes ela precisa ser trocada. Isso é muito comum de próteses antigas que o paciente está usando há 5, 10, 20 anos, tá certo? Então o tratamento para hipólise fissurada ou hiperplasia fibrosa inflamatória é a gente fazer remoção da lesão e retirar e troca da prótese, substituição por uma prótese nova, beleza? Show de bola. Ó, outra hiperplasia, hiperplasia papilar inflamatória. Inflamatória por quê? Porque é uma reação. E papilar por quê? Porque ela tem essas pregas ou essas bolinhas pequenas lembrando papila, mas não é papila, tá? São glândulas que estão hiperplasiadas, aumentadas, glândulas salivares menores, aumentadas, hiperplasiadas. O que desencadeia isso aí? Prótese mal adaptada, certo? E aí, ou prótese com fungo, certo? Ela conceitualmente é um crescimento tecidual reacional. Olha que eu estou falando outra vez de lesão reacional. Lesão que eu tenho um processo inflamatório devido a um trauma. Geralmente associado em região abaixo da prótese total, dentadura, né? Pode estar associado a má adaptação da prótese, má higienização ou uso diário de prótese 24 horas. As próteses elas não podem ficar 24 horas com o paciente. Ele precisa retirar, higienizar, deixar os tecidos ter uma melhor oxigenação e circulação, certo? A principal região é o palato duro, principalmente, né, em rebordos alveolares edêntulos. Pode desenvolver em mandíbula, pode, mas muito mais comum em maxila na região do palato duro, certo? Geralmente o paciente não tem queixa, né? A não ser que por causa da lesão comece a desenvolver fungo e aí comece a ter uma infecção fúngica e aí vai ter sintoma. Mas caso não desenvolva a candidíase ou a candidose, ela vai ser assintomática, né? O dentista vai encontrar, fazendo avaliação e anamnese por outros motivos, e vai encontrar lá a hiperplasia papilar inflamatória. Essa imagem aqui é muito comum, tá? De quando você encontra, tá? A hiperplasia papilar inflamatória. Uma mucosa avermelhada com várias, né, regiões parecendo bolinhas. Uma superfície papilar ou pedregosa. Pedregosa significa como se fosse pedacinhos de pedra, ok? Pode ter associação com queimação se o paciente tiver a infecção fúngica associada, tá? Tratamento. Lesões pequenas
iniciais, remove prótese, pede para o paciente ficar sem a prótese por um período e vamos aguardar. Regrediu, ou seja, minha suspeita é que isso aqui é uma lesão devido à adaptação, trauma da prótese. Pode ser que você não tenha uma melhora logo de imediato, e aí você pode associar um antifúngico, né? Principalmente se você encontrar placas brancas destacáveis, a gente já vai para o diagnóstico de infecção fúngica, então é interessante a gente associar o antifúngico. Lesões maiores, né, com volume, com aqueles cachos de uva, com aquelas, como se tivesse crescimento tecidual mesmo, diferente dessa, tá vendo? Aqui eu tenho mais alteração de consistência, e aqui eu já tenho alteração de volume, essa daqui, ó, alteração de volume, tá vendo? Então, nesses casos aqui, somente, principalmente aqui nessa região atrás, ó, posterior, somente a retirada da prótese a gente não vai ter sucesso. Veja que a prótese está fazendo, ó, uma pressão, uma compressão aqui nessa região também. Então, só remover a prótese não vai conseguir resultado. Nesses assim, que eu só tenho alteração superficial, a remoção da prótese só pode ajudar, certo? Então, lesões mais avançadas, a gente precisa fazer as duas coisas: remoção cirúrgica e confecção de nova prótese, certo? Vamos para um dos mais encontrados também, junto com o fibroma, o granuloma piogênico. Ele é uma das lesões mais encontradas em cavidade oral. Uma das lesões mais encontradas reacionais. Novamente, outra lesão que é uma resposta a um processo que está estimulando inflamação local, certo? É um crescimento comum da cavidade bucal, também, ó, não neoplásico, não é um tumor verdadeiro, é um crescimento reacional. Olha que eu estou repetindo, crescimento reacional e neoplasia aqui 50 vezes no juízo de vocês. Bom, inicialmente achava-se que era causado por micro-organismo piogênico, por isso veio esse nome piogênico, granuloma piogênico, mas sabemos que não é uma infecção piogênica, tá bom? E sim uma resposta a uma irritação local ou trauma. Essa irritação vai ser desencadeada por algum agente traumático, tá? E aí vai levar à inflamação da gengiva, que pode ser resultante de má higiene oral. Nem sempre granuloma piogênico é desencadeado por má higiene e acúmulo de placa. Mas, contudo, todavia, quase sempre é por placa e cálculo gengival. E, por algum motivo não explicado, esse agente periodontal levou a um estímulo local e a um crescimento tecidual, certo? Como se fosse uma resposta à infecção encontrada. Ele pode se apresentar com uma massa plana ou lobulada, eu vou mostrar isso para vocês já já, tá? Geralmente pedunculada ou pediculada, tá bom? Algumas lesões podem ser sésseis, mas a maioria deles pediculadas. Quando a gente consegue movimentar assim, ó, mexer com o granuloma, e você vê que ele não está todo inserido na gengiva. Tem algum ponto lá, como se fosse o talozinho da maçã, tá? Algumas vezes pode estar ulcerado, e como o granuloma piogênico ele é muito angiogênico, ele tem muito fator vascular, ele acaba sendo mais vermelho-roxo, tá bom? Vermelho-roxo. Lógico que vai depender do tempo da lesão, né, que inicialmente elas são mais vascularizadas. Com o passar do tempo, o centro da lesão ela vai necrosando e vai fibrosando, né? E as lesões mais antigas elas são mais róseas, mas as mais novas, as mais atuais, as mais recentes, elas são mais avermelhadas. Bom, pode ser pequenos a grandes crescimentos, indolor geralmente, e esse ponto aqui é muito importante. Fácil sangramento. É muito vascularizado o granuloma piogênico. Então, quando você toca, às vezes, ele começa a sangrar, tá?
Pronto, imagens muito bonitas aqui, ó, para vocês verem um granuloma piogênico. Esse aqui menorzinho, tá vendo? Mas veja que é em rebordo gengival, em papila. Esse aqui maior, tá? Esse aqui parece ser uma lesão que ele tá todo inserido em gengiva, né? Mas essa lesão aqui, se você pegar a mão, você movimenta ele todo. E tem lá no centro, tem um pedúnculozinho, tá certo? Veja que tem uns lóbulos, tá vendo? Um lóbulo aqui, outro lóbulo, como se fossem vários cachos de uva, tá? E colorações avermelhadas, rosas, esbranquiçada mais no centro. Esse aqui é típico granuloma piogênico, tá? Pode ter um crescimento rápido, predileção por gengiva. Outros locais da boca pode ser encontrado, mas geralmente é em gengiva. E muito mais encontrado em crianças e adultos jovens, né? É uma lesão mais comum de jovens, tá? E aí a gente vem para uma variação do granuloma piogênico, que é o granuloma gravídico. Granuloma gravídico. O que é isso, professor? Granuloma piogênico desenvolvido em mulheres grávidas, mulheres que estão em gestação, muito associado ao aumento nos níveis de estrógeno e progesterona, tá bom? Quando a mulher está grávida, ela tem oscilação e alteração de hormônios muito mais severo, o que leva, né, a um processo de vascularização maior, e aí isso favorece ao aparecimento de piogênico. Significa dizer que toda grávida tem grânulo piogênico? Não, mas ela tem uma maior predisposição a ter granuloma piogênico. Geralmente, depois da gestação, que há uma normalização dos níveis hormonais, elas tendem a diminuir ou desaparecer. Eu já tive alguns casos de granuloma gravídico, quase todos eu convenci a paciente a não operar enquanto gestante. Esperar passar o período gestacional e operar depois, que geralmente desaparece. Só que teve uma vez uma paciente que falou assim, vou ficar com esse granuloma aqui no meu canino, como é que eu vou fazer o meu book, né? O meu book de grávida? Desse jeito, não posso nem sorrir, tá horrível, não sei o quê. Expliquei a ela os riscos de se operar no gestante, mas resolvemos fazer e realizamos a retirada, tá? Mas, via de regra, eu convenço a paciente a não retirar, deixar para ter neném, regularizar o hormônio e depois retirar, se for necessário. Bom? Tratamento, uma biópsia excisional, excisão cirúrgica conservadora, tá? E, na gravidez, tentar postergar para pós-parto. Ok? Vamos ao granuloma periférico de células gigantes. Como o próprio nome diz, ó, periférico de células gigantes. Granuloma, uma lesão reacional também. Periférico, porque é fora do osso, tá? E de células gigantes. O que que altera, o que que muda esse granuloma periférico de um granuloma piogênico? Se você olhar bem para essa imagem, olha bem para essa imagem, vocês não teriam sugestão, não sugeririam um granuloma piogênico? Pela cor, pela região. Ninguém sugeriria granuloma piogênico, não? Verdade. Com certeza, rebordo, azulado, vermelhado. Ó, chega, tem vasos aí mostrando todo o processo, né, de vascularização. Eu pensaria com certeza em granuloma piogênico, tá? Mas vamos remover, vamos mandar para o laboratório e vai vir o resultado. E aí, ó, pimba, vem o resultado de que dentro dessa lesão não tinha células inflamatórias convencionais, tinham células gigantes. E aí a gente vem o diagnóstico de granuloma periférico de células gigantes. Altera o tipo tecidual, altera o tipo celular aí presente, tá? Quem vai conseguir fechar esse diagnóstico? Apenas o patologista, que vai ver as células, vai fazer a histologia dessa lesão, certo? Mas se você olhar o conceito, crescimento semelhante a um tumor, mas não é um tumor, não é uma neoplasia,
É uma lesão reacional, provocada por agente irritante ou trauma. Histologicamente é igual a um granuloma central de células gigantes, né? Por isso que tem esse nome, tá bom? Ocorre preferencialmente na gengiva ou no rebordo alveolar dentro, tá bom? 60% dos casos mais em mulheres e pode ter um processo de reabsorção em taça, né, do osso alveolar subjacente. Dentre essas lesões aí que eu falei para vocês, essa é que tem um pouquinho mais, mas é muito sutil de agressividade, tá? Digamos que ela é um pouquinho mais, digamos, prejudicial ao paciente, tá? Todas são, mas essa tem uma capacidade de fazer destruição óssea um pouquinho maior do que as outras. As outras não tem praticamente, tá? É uma massa nodular, vermelha, azulada, ou seja, eu olho para isso aqui, eu vou dizer de cara que isso é um granuloma periférico de células gigantes? Não vou. Eu vou dizer que isso aqui é um granuloma piogênico, tá bom? Pode ser ulcerado ou não, geralmente são menores do que 2 centímetros, pode ser céssio ou pedunculado. E olha aqui, ó, o último tópico, DD. DD sempre, gente, quando vocês olharem, é diagnóstico diferencial, tá? Diagnóstico diferencial, granuloma piogênico. Sempre. Na verdade, minha primeira suspeita quando eu vejo uma lesão dessa, eu vou dar de granuloma piogênico. Granuloma periférico de células gigantes vai ser meu segundo diagnóstico, tá? Mas o primeiro eu vou para o mais comum. Qual é o mais comum? Piogênico. Ok? Entendido isso? Entendido, professor. Entendido, professor. Oi? Entendido. Sim. Beleza. Tratamento, a mesma coisa. Remoção cirúrgica. Esse aqui, como ele tem um pouquinho mais de agressividade, mas é uma besteira a mais de agressividade, a gente vai e remove, né, fazendo como a gente aprendeu lá em biópsia, fazendo a nossa cunha, indo o mais profundo possível. Aí esse daqui a gente vai chegar no osso que abriga, que comporta a origem dessa lesão, tá? O osso subjacente. Os dentes precisam ser cuidadosamente raspados. Isso aqui serve para todas as lesões, inclusive, tá? Se você tem uma lesão que está em rebordo e você vê que tem placa e cálculo, tira a placa e cálculo, porque o agente irritante, o agente causal pode ser exatamente a placa e o cálculo, tá bom? E aí a gente pode minimizar recidivas. E aí vamos para o outro, fibroma ossificante periférico. Professor, você está me deixando já doido, professor. Não estou entendendo mais nada. Você falou de fibroma, hiperplasia fibrosa inflamatória, hiperplasia papilar inflamatória, granuloma periférico de células gigantes. Agora você vai falar de fibroma ossificante periférico. Ai, Jesus. Calma, gente. Tá? A gente está aqui para falar todos os tipos de lesões reacionais para você. Mas eu confesso para você que se você bater o olho e você conseguir já dar a sugestão de que ali trata-se de uma lesão que possivelmente é uma lesão inflamatória, eu não vou negar para vocês. Eu já vou estar bem satisfeito porque vocês chegaram muito perto do diagnóstico. Mas aí vem a pesca, ó, aqui, ó, fibroma ossificante periférico. Fibroma, lesão hiperplasia, né? Uma reação reacional. Ossificante significa calcificante, mineralizado. E periférico, que é fora do osso. Quando é central, é dentro do osso. Periférico, fora do osso. Tá? E aí eu pergunto para vocês, ou seja, o que é isso? É uma lesão que é um fibroma, que ela tem uma hiperplasia, que ela é ossificante, né? Ou seja, ela tem matriz mineralizada e é periférica. Crescimento gengival relativamente comum, muito mais reacional do que neoplásico, assim como os outros, né, que eu falei para vocês. Alguns são considerados alguns granulomas piogênicos que sofreram maturação, né? Tem alguma corrente de estudiosos que fala isso, mas, sinceramente, eu não consigo ver comprovação científica para isso, tá? Produto, provavelmente, né?
tem um produto mineralizado, tem um produto calcificado, que veio de alguma região, originou de algum lugar. E aí, né, existe a suspeita de ser derivado do periósteo ou do ligamento periodontal, porque tem uma matriz mineralizada. Predominantemente em pessoas jovens, tá? E mais de 50% ocorre na região anterior, tá? É mais comum na região anterior. Vejam aqui uma foto. Como ele é periférico, exclusivamente em gengiva, uma massa nodular, que pode ser pediculado céssio, tá? E desenvolve-se usualmente em papila, na região papilar. É muito comum aqui, ó, exatamente entre uma papila de 2 dentes, bom? A cor varia de vermelho a rosa e, ó, diagnóstico diferencial, granuloma piogênico. Veja que o piogênico, ele é diagnóstico diferencial de várias lesões, né? De várias entidades patológicas. Beleza? Lesões róseas, não ulceradas, que são clinicamente semelhantes a fibroma. Fazer essa diferença aí, ó, entre fibroma ossificante, granuloma é difícil, bem difícil, tá bom? Então, eu não vou exigir isso de vocês, tá? A maioria das lesões são pequenas, dificilmente elas são grandes, né? Muito difícil também afetar os dentes. Tratamento, remoção cirúrgica. E essa daqui, assim como... Um segundo, gente. Assim como o granuloma periférico de células gigantes, o fibroma ossificante também é interessante você incisar e chegar até o osso e retirar ela completamente até o osso, para evitar recidivas, tá? Como ela tem uma matriz mineralizada, possivelmente ela tem o quê? Ela tem um conteúdo que vem do periósteo, porque é do periósteo que tem o osso. Então, o ideal é você fazer a retirada, inclusive, desse periósteo. Veja esse caso aqui, ó, que bem interessante. Uma imagem em palato duro, relativamente grande, tá? Provocando, né, esse abaulamento aí nesse rebordo. Vocês acham, o que provocou essa lesão aí, gente? O que vocês acham que provocou essa lesão aí? Alguém sugere alguma coisa? Acredito que por uso de prótese mal posicionada. Prótese mal adaptada. Perfeito. E sabe o que é mais interessante aí? É que o paciente usava a prótese ficava traumatizando aí, tá? E ela ia no dentista. E o colega ia lá e folgava a prótese. Desgastava a prótese. Aí eu botava a prótese e encaixava. Alguns meses depois, o que acontecia? A pressão fazia aumento da lesão, inflamava mais, aí a lesão crescia, a prótese ficava desajustada, ele ia lá e desgastava mais. Olha isso aqui, 4 centímetros de lesão e olha a prótese da paciente, com desgaste feito por um profissional. Tá? Quando a gente removeu essa lesão, ela era pedunculada, ela tinha um pedínculozinho, né, o talo da maçã, a lesão toda aí removida, tá vendo? Fizemos uma radiografia. E essa radiografia veio aí, ó, essa imagem. O que vocês acham que isso aí que tá aparecendo aí nessa radiografia? O que vocês acham que é isso? Osso. E aí, a gente já consegue fechar diagnóstico? Fibrose com material mineralizado fora do osso, fibroma ossificante periférico. Dúvida? Não. Diagnóstico fechado. Lógico que a gente mandou para o laboratório, fez, né, o diagnóstico da lesão e confirmou o que a gente acreditava que era. Certo? Certo. Vamos para lipoma. Esse sim, tumor, ou seja, esse sim, neoplasia. Benigno de gordura, certo? Por isso que é lipoma. Neoplasma mesenquimal, mais comum.
porém ele não é tão comum na região maxilofacial. O metabolismo do lipoma é independente da gordura normal do corpo, não significa dizer que a pessoa que é gorda ou obesa, ela não vai desenvolver mais lipoma de quem não é obeso, tá? Não tem associação com a deposição de gordura corporal. Lugares mais comuns, mucosa jugal e vestíbulo, tá? É bem comum em criança, né? Comete mais pacientes mais adultos e idosos, tá bom? Ele pode ser massas nodulares, mais em formato de nódulo, moles, de superfície plana, geralmente lisa, né? Não é rugosa, nem enrugada, nem ulcerada, tá? Geralmente, eles são sésseis e submucosos. Algumas poucas e difíceis vezes, pediculados. Não traz dor nem sintoma ao paciente, geralmente são pequenos, tá? E às vezes eles têm uma coloração amarelada. Quanto mais superficial for o lipoma, mais amarelado ele é. Por quê? Porque o lipoma é gordura é amarelo. Se tiver muito superficial, vai ficar amarelo. Porém, contudo, se ele tiver muito profundo, o que vai acontecer? Ele vai ter uma coloração mais rósea, tá? Por quê? Porque vai ter músculo ali que vai recobrir ele. E músculo é vermelho, rosa, certo? Quanto mais profundo, mais coloração rosa. Existem algumas classificações, variações microscópicas do lipoma. E a gente vai ter aí alguns tipos de lipomas diferentes. Só que isso aqui é característica microscópica, histológica, que vai ser um lipoma com um tecido fibrosado, um lipoma com tecido vascular, um lipoma com tecido mixoide, um lipoma com tecido muscular. Só que o tratamento de todos os lipomas ele é igual. E não muda o prognóstico, não muda a resposta. Então, existe a variação, mas a gente pouco considera essas variações para tratar o paciente. Tratamento, remoção conservadora, dificilmente retorna, tá? E as variantes microscópicas, que eu acabei de falar aqui, não muda o tratamento nem o prognóstico. Vamos ver aqui alguns casinhos, tá? De lipoma. Veja que eu tenho aqui, ó, aumento de volume em região de fundo de vestíbulo, né? Vocês podem ver aqui. Coloração amarelada, né? Um pouco amarelada, mole, lisa. Antes, né? De realizar a remoção dessa lesão, o que eu preciso fazer? A palpação. Palpei, beleza, já palpei. Depois da palpação, Biópsia. antes da biópsia. Entre a palpação e a biópsia. Tem que remover o tártaro, né, também. Oi? Tem que ter a remoção de tártaro primeiro também, né? Boa. Tá. Remover o cálculo. Depois de remover cálculo. Antes de biopsiar. Inspeção. Oi? Percussão. Fazer o quê? Inspeção. Inspeção. Inspeção é ver, né? Tô vendo aí. Na hora que eu palpo, eu faço palpação e inspeção. Percussão. Percussão é pegar o cabo do espelho e bater. Pra que eu vou bater em tecido mole? Tem algum motivo? Pra quê? Acho que não tem motivo. Gente, o que essa seringa tá fazendo aí? Aspiração. Ah, vai aspirar. Pulsão. Tá pesca aí na cara de vocês? Na cara aí, ó. Mas é... Eu nem fiz questão de esconder. Aí, ó. Por quê? Qual a garantia que eu tenho que isso aí não é pus? Pode ser pus? Pode. Pode ser um abscesso? Pode.
Pode ser uma lesão vascular? Difícil, mas pode. Toda vez que vocês forem biopsiar, aumento de volume, punção, punciona para saber o que é. Puncionei, puxei a seringa, não veio nada. Tá rígido, professor. Tô tentando puxar e tá duro. É sólido, não é líquido. Ou seja, é um tumor, então vamos tirar esse tumor aí. Incisei só mucosa, como vocês podem ver aqui, ó. Só mucosa incisado. E depois que eu inciso só mucosa, o que eu faço? Divulsão. Como eu ensinei para vocês, vai soltando a lesão, vai divulsionando em todos os planos, em todas as direções. Vai soltando, soltando, soltando em todas as direções. Segura a lesão e corta ela na base, certo? Diferente de você retirar e fazer uma biópsia, que você vai remover toda a mucosa. Aqui eu abri a mucosa, soltei a lesão da mucosa e tirei a lesão. Consegue entender a diferença de você fazer uma grande elipse e remover tudo? Aqui eu abri a mucosa e divulsionei. Professor, Oi. nesses casos não tem chance do lipoma faltar, não? Oi? Oi? Ela perguntou se nesse caso, como não tira tudo, não tem chance de voltar. É bem encapsulado, não é? Você tá vendo toda a lesão aí íntegra? Tá vendo? Toda inteirinha. Bem, ela não se partiu, não se rompeu. Então, não tem chance de voltar, não. Um tumor benigno. Oi. Eu prefiro fazer assim, para melhorar a cicatrização, Para eu para não preservar perder tecido. tecido. Eu preservar tecido, exatamente. E porque eu tenho um plano que separa a lesão benigna, encapsulada, e que eu consigo ter um plano de separação. Então, não precisa eu tirar todo o tecido. Entende? Você vê que a lesão ela sai inteira. Entendido? Professor, Sim. Oi. nesse caso foi feito a punção e depois a remoção? Isso, nessa sequência. Ah, sim, certo. 15 dias depois? Que maravilha. Tem alguém com áudio ligado, gente. Tá. Como é? Ecoando. Perfeito, obrigado. Vamos ver esse outro caso, ó. Gente, só lembrando que todos esses casos que estão sendo mostrados aqui têm autorização dos pacientes para ser utilizadas as imagens dele, tá? E eu tô deixando os olhos desse paciente descobertos porque é importante para a gente poder fazer a avaliação facial completa dele, tá? Veja que até tem aumento de volume desde o terço médio do paciente. Vocês olham uma lesão como essa, eu posso abrir e biopsiar sem pulsionar antes? Não, né? Tenho que pulsionar. O professor, o olho dele apresenta uma coloração diferente. Isso tem a ver? Não, não tem nada a ver, não. Ah, Não tem nada a ver, não. Isso provavelmente ele tem catarata, tá? certo. E a condição bucal bem precária, né? Mas olha o tamanho dessa lesão, né? E aí nós fizemos exame de imagem, puncionamos e o diagnóstico primeiro, lesão amolecida, mole, punção negativa. A gente pensa primeira opção, lipoma. Uma tomografia computadorizada que a gente consegue ver a lesão, por essa coloração, a gente mantém a ideia de lipoma, né? A ideia de tecido gorduroso formando esse tumor aqui. Provavelmente ele já cultivava essa lesão há bastante tempo. Esse diferente, né, da primeira lipoma que eu mostrei para vocês, esse daqui a gente fez em ambiente hospitalar e fez um acesso por fora da pele, era muito grande para a gente fazer intraoral e retirar essa lesão inteira por dentro da boca, tá? Aí a gente abriu pele, nessa sequência aqui, ó, abriu pele, logo abaixo da pele a gente encontra o platisma
Aqui é um tecido subcutâneo, na verdade, né? Pele, tecido subcutâneo, platisma, que é esse músculo que está aqui nessa região. Abriu aqui o platisma. Depois de abrir o platisma, a gente já caiu na lesão, né? Isso aqui é toda a lesão. E aí a gente começa a fazer a divulsão dessa lesão em todos os planos, em todas as direções, tá? E aqui, ó, a lesão toda retirada, o espaço vazio, começamos a suturar e aproximar todas as regiões internas e depois suturamos a pele do paciente. E aqui, ó, 15 dias depois, ó, a cicatriz, né, bem na região de uma prega do pescoço e praticamente imperceptível, né? Muito legal esse resultado. O paciente demorou tanto tempo para poder se cuidar, se tratar, sendo que é uma cirurgia relativamente simples, né? É simples, mas não dá para fazer lá no ambulatório da faculdade, mas é relativamente simples. Tem inciso inferior, que é mais difícil do que retirar essa lesão, tá? Mas é óbvio que a gente precisa conhecer anatomia, conhecer fundamentos cirúrgicos para poder fazer a retirada dessa lesão, tá? Vamos agora falar de neurofibroma. É uma outra lesão de tecido mole, outra lesão de tecidos moles, que é comum mais em pele, né? Mas pode ter também em mucosa oral, certo? É um neoplasma, ou seja, uma neoplasia, mais comum dos nervos periféricos, não é a mais comum. Entre as neoplasias de nervos de origem nervosa, é o mais comum, tá? Pode ser solitário ou pode ser junto da neurofibromatose. A neurofibromatose é uma síndrome que ela ocorre geneticamente nos pacientes, alteração cromossomial, que leva, né, ao aparecimento de vários neurofibromas. Eu vou mostrar para vocês já já. Geralmente eles são assintomáticos, mole, amolecido, né? De crescimento lento, que pode ser de pequenos nódulos a grandes massas, tá bom? Mais frequente na pele e é mais raro na mucosa oral. A neurofibromatose é essa condição aí, que o paciente desenvolve vários neurofibromas em pele e em mucosa oral. Ela ocorre mais ou menos em um feto entre 3.000 fetos que nascem. Não é tão comum, né? Com certeza tem bastante pessoas que têm a neurofibromatose, só que essas pessoas, por conta do constrangimento, se isolam e aí a gente acaba não vendo essas pessoas comumente na rua, tá? Há 3 formas. A mais comum é do tipo 1, que é a doença cutânea de von Recklinghausen, tá? Sendo que é a menos severa, ainda bem. O tipo 3 é a mais severa, tá? Os tumores, eles podem estar presentes já no nascimento, mas geralmente eles surgem, né, na adolescência. Na infância, eles geralmente aparecem como uma mancha café com leite, tá bom? E depois essa mancha vai se transformando em pequeno neurofibroma e vai tendo uma proliferação por todo o organismo, tá? Há uma variabilidade da expressão da doença. Tem pacientes que têm poucos e tem pacientes que têm muitos tumores, como vocês podem ver em fotos como essa, né? Que pacientes que têm muitos neurofibromas, tá? Pode ser desde pequenas pápulas, nódulos muito grandes, bolsas até maciças, né? De massas pediculadas na pele. Tratamento. Quando é 1 ou 2 neurofibromas, a gente remove, né? Faz a remoção cirúrgica. Quando ela está dentro de uma neurofibromatose, não se trata eles, né? Apenas aqueles que estão trazendo desconforto ou complicação para o paciente. Não dá para você pegar um paciente como esse e sair tirando todos os neurofibromas. Não vai ficar a pele do paciente, tá? Então, deixa para tratar só os mais que estejam trazendo maior desconforto para ele. É necessário um tratamento multidisciplinar, dermatologista, dentista, cirurgião plástico, cirurgião vascular, para tratar esse paciente aí, tá bom? E
aí vamos para o último grupo de lesões que a gente vai ver essa noite, que é as lesões vasculares, lesões de tecido mole, só que lesões vasculares, que podem ser chamados de hemangiomas ou malformações vasculares, tá? Aí são alguns exemplos que vocês podem ver. Essas malformações, elas podem ter alteração de volume, né, de consistência de volume, como elas podem ser mais alteração só de cor, né, sem alteração de volume, como vocês podem ver nessas manchas bem avermelhadas ou manchas pouco avermelhadas, como vocês estão vendo aí, tá? É importante que vocês façam uma diferença entre hemangiomas e malformações vasculares. Os hemangiomas são os verdadeiros tumores benignos, né, que são chamados tumores benignos da infância. Eles aparecem na criança recém-nascida ou durante, né, o primeiro ano de vida. Geralmente eles têm um crescimento rápido, com uma proliferação de células vasculares endoteliais, né? E até os 10 anos, essas malformações, elas tendem a involuir, tá bom? Então, e lesões em face como essa, tendem a diminuir. E aí, às vezes, os pais, eles querem tratar, querem retirar, só que os cirurgiões pediátricos, os cirurgiões bucomaxilofaciais e os cirurgiões vasculares tendem a não tratar essas malformações vasculares, esses hemangiomas verdadeiros. Vai ter a fase proliferativa no primeiro ano, que é uma fase de crescimento, depois começa a regredir, e aos 5 anos, né, as lesões elas ficam cada vez menos vermelhas e vai desaparecendo, e tendem a resolver até os 10 anos de idade. Depois dos 10 anos, se não resolver, aí sim vai buscar-se um tratamento, que é um tratamento multidisciplinar para essas crianças, tá? Poucos casos evoluem com complicações, com ulcerações ou infecções secundárias, mas geralmente os hemangiomas eles regridem, tá? Já o que as pessoas chamam de hemangioma e que não são hemangiomas, são malformações vasculares, são aquelas alterações vasculares que ocorrem na fase adulta e persistem toda a vida do paciente. São o que as pessoas chamam de hemangioma e, na verdade, não são hemangiomas verdadeiros, são malformações vasculares. Esses persistem por toda a vida, tá? Tratamento de hemangioma. O hemangioma ele pode ser tratado, o verdadeiro, apenas acompanhar o paciente e apenas remover após a infância. Pode ser usado substâncias para fibrosar, para esclerosar o hemangioma. O que é esclerosar? É tornar uma fibrose. E aí você vai usar medicações, substâncias para isso. E as malformações, que são as malformações vasculares que acontecem na fase adulta, a gente pode fazer esclerose do mesmo jeito e remoção cirúrgica, ou só remoção cirúrgica. A gente faz, geralmente, esclerose e depois remove a cirurgia. Logo quando eu entrei na UNEF, no primeiro semestre, na disciplina de diagnóstico oral 2, uma dupla orientanda minha pegou um caso de malformação vascular e a gente fez exatamente a esclerose e nem precisou fazer a remoção cirúrgica. Deixa eu vou dar um pause aqui. Eu vou dar um pause na gravação, que a aula termina mais ou menos aí, e eu vou abrir a outra aula, que tem o caso das meninas. Vou mostrar para vocês.